Fala, galera! Beleza? Boa noite, tudo bem com vocês? Galera, hoje, resolução da prova FAMERP 2023. Certinho? Então vamos lá. Ó, sem perda de tempo, já vamos à questão de número 1. Pessoal, a questão de número 1, uma questão bem de boa. Você não ia ter, com certeza, problemas para resolver. Vamos lá então, ó. O sabão é formado por um sal de ácido graxo, lembra, né? Sabão é um sal bom. Legal? Sal de ácido carboxílico, sal de ácido graxo. Apresenta uma extremidade hidrofílica, lembra? Iônica e outra lipofílica. Joia? Tem uma parte polar e uma parte apolar, que é uma longa cadeia linear e apolar. Essa constituição explica a ação tensoativa, lembra? Tensoativa é que diminui a tensão superficial da água por causa das ligações de hidrogênio, e emulsificante, formando estruturas micelares, em que a gordura é dispersa em água. Aí ele fala assim, ó, um exemplo de estrutura que corresponde a de um sabão é... Preciso de você aqui comigo. Pessoal, seguinte, é um assunto que o Enem gosta, que cai bastante, você tem que ficar atento. Seguinte, ó, se eu tiver um ácido carboxílico, pessoal, olha aqui, ó, C-O, OH, isso daqui é um ácido carboxílico. Quando a cadeia do ácido carboxílico é longa, você diz que ele é um ácido graxo, tá? Quando esse radical aqui, ó, tem 10 ou mais carbonos, é um ácido graxo. Certinho? Agora, vamos supor que eu tenha essa estrutura aqui, ó, RSO3H. Isso daqui, você deve se lembrar, é um ácido sulfônico. Então, aqui nós temos um ácido carboxílico, um ácido sulfônico. Joia? Eu vou supor que as cadeias carbônicas dos dois sejam longas. 10, 12, 14, um monte de carbonos. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os dois e vou reagir com uma base, por exemplo, soda cáustica. O que vai acontecer? Sai o hidrogênio ionizável, certo? Do ácido carboxílico e deixa uma carga negativa nele. Aí vai entrar o cátion da base, por exemplo, Na+. Se eu fizer isso, eu vou criar um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Eu vou criar um sal de ácido carboxílico de ácido graxo, né? Um ácido graxo. Então, isso aqui você vai chamar de sabão. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ácido sulfônico. Vou reagir com uma base, por exemplo, NaOH. Vai sair o hidrogênio ionizável, cria uma carga negativa na estrutura que tem o oxigênio, entra o Na+, que veio da base. Isto daqui é um sal de ácido sulfônico. Meus queridos, sal de ácido sulfônico é detergente. Então, ó, para fechar o trem aí, sal de ácido carboxílico de cadeia longa, sal de ácido graxo é sabão. Agora, sal de ácido sulfônico de cadeia longa é detergente. Beleza? Então vamos voltar lá nas alternativas. Ele está falando aí sal de ácido graxo. Ele está falando do sabão. Beleza? Gente, a resposta certa está na letra A. Olha lá, ó. Lá na ponta direita, ele colocou o grupo funcional de uma forma simplificada. Eu tenho C, eu tenho 2 oxigênios e eu tenho o Na. Tá? Isso daqui negativo, isso daqui positivo, dá para você olhar aí. Então, o sabão, o sal de ácido graxo, letra A, para o exercício de número 51 da prova da FAMERP 2023. Sossegado, beleza? Então tá aí, matamos já um exercício.
Vamos agora ao segundo exercício, exercício de número 52. Galera, alguns alunos tiveram problema para resolver esse exercício, só que é o seguinte, deixa eu te falar, a FAMERP, ela dá uma tabela periódica, legal? Então, se você precisar de algum número atômico, alguma massa atômica, alguma outra informação da tabela, você tem à sua disposição. Então, vamos lá, ó. O radioisótopo estrôncio 90, estrôncio é o SR, número de massa dele, 90. É subproduto importante da fissão nuclear do urânio 235, fazendo parte do resíduo nuclear de reatores de usinas termonucleares. Esse isótopo foi um dos responsáveis pela contaminação do solo e da água nos arredores das usinas de Chernobyl e Fukushima, após o acidente nuclear ocorrido em 86 e 2011, respectivamente. Aí, ele vai fazer uma pergunta sobre o cátion SR2+. Pessoal, então presta atenção, ó. As informações que ele quer, prótons, nêutrons e elétrons, não é para o estrôncio, é para o cátion de estrôncio, é para o SR2+. O número de massa, ele continua exatamente o mesmo. Agora, para resolver esse exercício, você precisa saber o número atômico, o número de prótons. Gente, aonde nós pegamos o número atômico de um elemento químico? Tabela periódica, tá? Se você olhar numa tabela periódica, o estrôncio, ele vai ter número atômico igual a 38. Isso estava lá, disponível na prova da FAMERP. Agora me ajuda aqui, por favor, ó. Esse número que eu coloco aqui embaixo, eu chamo de número atômico, pessoal. E ele representa o número de prótons que o átomo tem. Aqui em cima, esse número que fica aqui, eu chamo de número de massa. E ele é o número de prótons, né, o número atômico, mais o número de nêutrons. Beleza? Então, comigo aqui, ó, o estrôncio, ele tem número de prótons, número atômico, 38. Número de prótons, 38. Beleza? Agora eu quero que você olhe para mim aqui. Ó, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? Se eu passar o número atômico para a esquerda, vai ficar A menos Z igual a N. Então, o número de massa menos o número atômico me dá o número de nêutrons. O número de cima, o número maior, menos o número menor, me dá o número de nêutrons. Sempre assim. 90 menos 38, 52. Então, esse cátion, ele tem 52 nêutrons. Falta a gente descobrir o número de elétrons. Queridos, me ajuda? O número de prótons é 38. Por que que ele está com carga 2+? Porque ele perdeu 2 elétrons. Quando não perde nem ganha elétrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza? Então, um átomo neutro de estrôncio, ele tem 38 prótons e 38 elétrons. Só que o cátion bivalente perdeu 2 elétrons. Tinha 38, perdeu 2, são 36 elétrons. Joia? Então, ó, o cátion bivalente do estrôncio tem 38 prótons, 52 nêutrons e 36 elétrons. Vamos dar uma olhadinha onde tem essa resposta. 38, alternativa letra D. Olha lá, ó. No exercício 53, pessoal, é um exercício de separação de misturas e muito legal. Muito bacana mesmo. A gente vai deixar a tela para você aí e você vai acompanhar a resolução. Tá certo? Muito bacana, muito legal, bem bolado o exercício de separação de misturas. Então a tela vai ficar para você, você vai acompanhar aqui. Ele fala assim, ó, a pólvora negra é um explosivo bastante comum e antigo, formado por uma mistura sólida de nitrato de potássio, né, KNO3, carvão,
que a gente representa com o símbolo do carbono, e o enxofre com o símbolo S. Beleza? Aí ele fala assim, ó, os componentes de uma amostra dessa pólvora negra foram isolados a partir do procedimento esquematizado a seguir. Pessoal, então dá uma olhadinha aí à esquerda nesse algoritmo aí, ó. Ele pegou a pólvora negra, adicionou água em excesso, agitou, fez uma filtração. Vai acompanhando aí. Ele obteve o líquido A e um sólido B. Pegou o líquido A, fez a evaporação, produziu um vapor C e um sólido D. Lá no sólido B, à direita, ele adicionou disulfeto de carbono, né, o CS2, líquido, em excesso, agitou e fez a filtração. Ele produziu um líquido E e um sólido F. Aí ele pegou o líquido E, fez uma destilação, obteve o líquido G e o sólido H. O que ele quer? Ó, no processo de separação apresentado, ele quer saber quem são os sólidos D, F e H, respectivamente. Muito legal esse exercício. Calma que você vai entender. Ó, vai ficar na tela ainda aí para você o exercício, tá? E aí a gente vai discutindo juntos. Pega o raciocínio. Então vamos lá, pessoal. Ó, a primeira coisa que ele fez com a pólvora negra foi adicionar água. Dá uma olhadinha na tabela de solubilidade que ele colocou à direita aí para nós. Ó, esse quadro que apresenta a solubilidade. Certo? Quem dos três componentes da pólvora negra tem algum solúvel em água? Sim, o KNO3. Ele é o único solúvel em água. O carvão, né, o carbono e o enxofre, eles são insolúveis. Então, quando ele pegou a pólvora negra e adicionou água, o nitrato de potássio, o KNO3, ele vai ficar dissolvido. O carvão e o enxofre, eles não vão se dissolver, eles vão ficar na forma de sólidos. Sossegado? Aí, ele vai fazer uma filtração. Galera, quando ele filtrar, o sólido vai ser retido no filtro, beleza? Então, esse sólido B aí, ó, é uma mistura de carvão e enxofre. Eles são sólidos, né, que não se dissolveram na água. E o líquido A vai ser o KNO3 e a água, ele se dissolveu na água e ele é o filtrado, tá? Então, o líquido A é uma mistura de KNO3 e água. Quando ele fizer a evaporação, vai sair a água. Então, esse vapor C aí é a água. Então, o sólido D é o nitrato de potássio, o KNO3. Beleza? Então, a gente já sabe que o sólido D é o KNO3 e é o primeiro que ele quer saber. Joia? Então, se você for lá nas alternativas, eu já posso tirar a letra A, já posso tirar a letra D de dado e a letra E. Então, a resposta ou é letra B de bola ou é a letra C de cebola. Sussa? Então, agora, vamos continuar. Você ainda lembra quem é o sólido B? O sólido B é uma mistura de carvão e de enxofre. Aqueles que não foram dissolvidos em água. Certo? Eu tenho esses dois componentes e eu vou colocar disulfeto de carbono. Pessoal, dá uma olhada lá na solubilidade em disulfeto de carbono. Olha lá, olha lá. O carbono, ele é insolúvel. E o enxofre é solúvel. Joia? Então, se eu tenho uma mistura de carvão e enxofre e coloco disulfeto, o enxofre vai se dissolver. E o carbono, ele vai ser o sólido, ele é insolúvel. Joia? Quando eu filtrar, aquele que não é solúvel, no caso o carvão, ele vai ficar retido no filtro. Então eu já sei que esse sólido F aí é o carvão, é o carbono. Certinho? Quem é o líquido E? É o disulfeto de carbono misturado com enxofre. Certo? Hora que eu fizer a destilação, o líquido G vai ser o disulfeto de carbono. Então, o sólido H vai ser
o enxofre que estava dissolvido no disulfeto. Certinho? Então eu tenho D, nitrato de potássio. O F, pessoal, é o carbono, certo? E a letra H é o enxofre. Isso a gente tem na letra B de bola. Então agora a gente vai resolver o exercício de número 54, FABERT 2023. Bom, na ignição da pólvora negra, ocorre a transformação química representada a seguir. Ele já deu a equação, inclusive já deu a equação balanceada. Gente, só que é o seguinte, ó, ele está querendo saber quem está sofrendo oxidação, oxidante, redutor. Para fazer esse exercício não precisa de balanceamento, viu? Então, se não tivesse balanceado, você trabalharia normal, não precisaria fazer o balanceamento para resolver o exercício. Ele quer saber quem é o oxidante, quem é o redutor. Gente, vamos lembrar como funciona? Então, comigo aqui na lousa, por favor. Ó, seguinte, eu vou ter que calcular o NOx de algumas substâncias, de alguns elementos, para saber se está variando ou não. Certo? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho nitrogênio. Queridos, o potássio, ele é da família 1A. O NOx dele vai ser mais 1. Como eu sei, eu só tenho um potássio, aqui vai ser mais 1. Nos sais, o oxigênio é menos 2. Vezes 3, menos 6. Você lembra que numa substância neutra, a soma de carga sempre tem que dar 0. Então aqui, ó, vai ser mais 5. Mais 5 com mais 1, mais 6. Com esse menos 6 era mais 5. Como só tem o nitrogênio aqui é mais 5. Então o NOx do nitrogênio eu acabei de calcular, é mais 5. Olha onde está o nitrogênio, lá na ponta direita. Queridos, me ajude, por favor. Ó, a gente aprendeu que em qualquer substância simples, o elemento tem NOx igual a 0. Lembra disso? Então, no N2, o nitrogênio vai ter NOx igual a 0, porque o nitrogênio, o N2, é uma substância simples. Bom, o que aconteceu? O NOx dele, ele variou de mais 5 para 0, não é? O NOx diminuiu. Quando o NOx diminui, a gente diz que ocorreu uma redução. Então, o nitrogênio está sofrendo redução. Agora, vamos dar uma lembradinha, não pode esquecer. Ó, a substância que tem um elemento que sofre redução é o oxidante. Você entendeu? Então, ó, o KNO3, ele é o agente oxidante ou simplesmente oxidante. Então, você não vai esquecer, tá? O agente oxidante é aquele que tem o elemento que sofreu redução, é o contrário. Onde tem redução é o agente oxidante. Então, eu já sei que o nitrato de potássio é o agente oxidante, porque o nitrogênio sofreu redução. Aqui, eu tenho o enxofre, pessoal, dá uma olhada, ó, sozinho, um elemento químico isolado. Quando eu tenho uma substância simples, o elemento tem NOx 0. Quando eu tenho um elemento isolado sozinho, o NOx é 0. Vamos calcular o NOx do enxofre no sulfato de potássio. Me ajuda? O potássio família 1A, mais 1. Só que agora eu tenho 2 potássios, mais 2. O oxigênio é menos 2, vezes 4, menos 8. Para dar 0, mais 6. Então, olha só o que aconteceu, ó. O enxofre era 0 e ele aumentou para mais 6. Quando o NOx aumenta, a gente diz que houve oxidação. Beleza? Não vamos esquecer. Onde tem redução é o oxidante. Onde tem oxidação é o redutor. Então, aqui eu tenho um agente redutor. Ó, oxidação, agente redutor. O carbono, se você der uma olhadinha aqui, ele tem NOx igual a 0, porque ele está sozinho, isolado. Todo elemento isolado sozinho ou numa substância simples é 0. Então, aqui o carbono é 0. Gente, vamos calcular o NOx do carbono nessa substância aqui.
Potássio mais 1 vezes 2, mais 2. Oxigênio menos 2 vezes 3, menos 6. Para dar 0, o oxigênio menos 2, tá? Para dar 0, o carbono tem que ser mais 4. Ou seja, carbono era 0, foi para mais 4. Aumentou o NOx. Quando o NOx aumenta, a gente tem a oxidação. E aí, se aqui tem oxidação, é o agente redutor. Mas peraí, pode ter 2 agentes redutores? Pessoal, sem problema, pode. Seguinte, ó, quando tem uma oxidação, necessariamente tem que ter uma redução. Não pode ter, por exemplo, só oxidação, não pode. Ou só redução. Se tiver um, tem o outro. Mas você pode ter, por exemplo, 2 oxidações e uma redução. Ou vice-versa, não tem problema, pode acontecer isso daí. Então, no nosso exercício, o nitrato de potássio é o agente oxidante e o enxofre e o carvão, né? Eles são agentes redutores. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? É o 54. Gente, olha a letra C. KNO3 é o oxidante, né? O agente oxidante, enquanto o carvão, o carbono e o enxofre atuam como redutores. Excelente. Pronto, essa daí é a resposta certa. Exercício 54, alternativa correta, letra C. Resolução da questão de número 55 agora. Ele fala assim, ó. A combustão completa do etino, também conhecido como acetileno, gera exclusivamente gás carbônico e água, conforme a reação representada aí, ó. 2C2H2 gasoso, mais 5O2 gasoso, dando 4CO2 gasoso, mais 2H2O no estado líquido. Ele já deu, inclusive, a equação balanceadinha para nós. Aí ele fala assim, ó. Devido ao grande desprendimento de energia nesse processo, o acetileno é utilizado como combustível em maçaricos para corte de metais ou fabricação de objetos de vidro, soda oxiacetilênica. Ele fala assim, moçada, ó, considere 14 litros de uma mistura em quantidades estequiométricas dos gases acetileno e oxigênio, armazenada a 20 graus Celsius e 1,5 atm. Após a completa combustão, ele quer saber o volume máximo de gás carbônico recolhido nessas mesmas condições de pressão e temperatura. Excelente exercício, inclusive vai ter uma novidade para você nesse exercício, certo? Eu queria que você, né, acompanhasse a minha resolução aqui. Bom, primeiro é o seguinte. Quando eu tenho um gás, galera, aprisionado num recipiente, você lembra que eu posso usar a equação de Clapeyron para gases, PV, nRT. Então acompanha o que eu vou te mostrar aqui, ó. PV é igual a nRT. Essa equação eu posso, né, aplicar quando eu estiver trabalhando com gás. De boa? Agora é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha pressão igual para todo mundo e temperatura igual para todo mundo. Esse R aqui é a constante universal dos gases. Então, ela é constante para todo mundo. Beleza? O que vai acontecer? Se eu jogar o que é constante para lá, ó, pressão constante, o R é constante, a temperatura é constante. Eu vou deixar o M aqui e o volume eu vou passar dividindo. Olha só o que você tem que saber. Quando você tem gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, galera, olha para mim, ó. Isso tudo aqui é igual para todos. Isso aqui é constante, beleza? Então, o número de mols e o volume, eles vão ser proporcionais. Quem tem mais mol vai ter mais volume. Número de mols e volume são diretamente proporcionais, porque o quociente entre eles vai ser uma constante. Tá, mas e daí? E daí, pessoal, que quando eu estou trabalhando com gases, esses números que ficam aqui na frente, ó, eles são os coeficientes estequiométricos e eles representam o número de mols. A gente já aprendeu isso. Só que como são gases,
a gente pode também supor que isso daqui seja volume. Então, eu posso falar assim, ó, 2 mols de acetileno reagem com 5 mols de oxigênio, produzindo 4 mols de CO2. Porque aqui, ó, todo mundo é gasoso. Certinho? Ali é líquido, ó. Só que esse aqui não está entrando no exercício. Eu posso dizer 2 volumes de acetileno reagem com 5 volumes de oxigênio e produz 4 volumes de gás carbônico. Por que eu posso trabalhar com volume nesse caso? Porque eles são gases e estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Eu falei assim, ó, 2 volumes, 5 volumes produzem 4 volumes. Mas que volume? Gente, pode ser qualquer unidade. Por exemplo, ó, se eu usar 2 litros aqui eu vou usar 5 litros e eu vou produzir 4 litros de CO2. Certo? Se eu usar 2 centímetros cúbicos, aqui eu vou ter 5 centímetros cúbicos e eu vou produzir 4. Você entendeu? Então, esse volume, ele é genérico. Pode ser qualquer unidade de volume, porque os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Tá? Então, comigo aqui. Ó, eu vou escrever 2 mols, pessoal, de acetileno reagem com 5 mols de oxigênio e vai produzir 4 mols de gás carbônico. Certinho? Esses 3 componentes aqui, eles são gasosos? Sim. Eles estão nas mesmas condições de pressão e temperatura? Sim. O exercício falou que sim. Tá? Então, eu posso transformar isso em volume. Eu posso escrever assim, ó, 2 volumes de acetileno reagem, pessoal, com 5 volumes de oxigênio, produzindo 4 volumes de CO2. De boa? No lugar desse volume, eu posso colocar litro, posso colocar centímetro cúbico, decímetro cúbico, o que eu quiser. Qualquer unidade de volume. De boa? Bom, agora tem mais uma coisinha. Eu vou ter que voltar lá no exercício. Ele fala assim, ó, presta atenção, ó. Considere 14 litros de uma mistura estequiométrica de acetileno e oxigênio. Gente, olha para mim. Ó, quando ele fala estequiométrico, quantidade estequiométrica, significa que não vai ter ninguém em excesso, que eles vão reagir nas proporções dos coeficientes. Qual que é a proporção que eles reagem? 2 para 5. Se você está usando proporção estequiométrica, você está usando a proporção de 2 para 5. Só que tem um detalhezinho. Se você tiver 2, para ter proporção estequiométrica, você tem que ter 5. Mas aí, a mistura vai ter um volume igual a 7, né? 2 aqui mais 5 aqui, 7. Só que ele fala no texto que a mistura estequiométrica tem 14 litros. Não é verdade, pessoal? Se tem 14 litros, é o dobro desse, o dobro desse. Vamos ver se vai dar certo? O dobro de 2, 4. O dobro de 5, 10. 10 mais 4, 14. Então, nessa proporção que ele passou aí, nessa mistura de 14 litros, aqui eu teria 4 litros. E aqui eu teria 10 litros. E eu mantenho a proporção de 2 para 5. Agora ficou fácil. Ó, 2 desse daqui reage com 5 e produz 4 de CO2. Só que pela proporção estequiométrica da mistura de 14 litros, eu tenho 4 litros desse, o dobro, eu tenho 10 litros desse, o dobro, então eu vou produzir 8 litros de CO2, o dobro dos 4 litros. Então a resposta, 8 litros de CO2. Vamos ver onde tem isso daí. Lá na alternativa letra E de elefante. Agora a gente vai resolver o exercício de número 56, FAMERP 2023. Que exercício de boa. Ele fala assim, ó. A tabela nutricional de determinado refrigerante indica a presença de 21 gramas de sacarose. Sacarose é um açúcar comum a cada 200 ml da bebida.
Beleza? Considerando que a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol, ele quer a concentração desse soluto no refrigerante. E se você olhar nas alternativas, mol por litro, molaridade. Joia? Cara, e ele deu até a massa molar. Nem o cálculo da massa molar você teria que fazer, tá? Então, comigo aqui na lousa. A formulinha de molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. O número de mols do soluto, né, a quantidade de matéria, é a massa dividido pela massa molar. Então, no lugar do M1, eu posso colocar massa sobre massa molar. M sobre mão. E o volume pessoal, a gente sempre tem que usar litros. Então, a molaridade dessa solução aí, a massa de soluto, você lembra, né? 21 gramas de sacarose. A massa molar da sacarose ele já deu. Tá aí, 342 gramas por mol. O volume, o único problema aí é que ele deu o volume em ml e tem que passar para litro. 200 ml, como é que passa para litro? Divide por 1000. Então vai dar 0,2. Meus queridos, para ir mais rápido, eu já adiantei e já fiz essa conta aqui. Ah, essa conta aqui, ela dá 0,3 mol por litro. Essa é a resposta. Acabou. Tá? Vamos ver onde tem isso daí. 0,3 mol por litro, alternativa letra D. Exercício 56, alternativa letra D. De dado, foi o exercício dado lá na prova, porque é muito fácil. Agora, exercício de número 57. Galerinha, também de boa esse daí, viu? Eu tô gostando dessa prova da FAMERP, acho que você deveria prestar, porque questõezinhas boas, de química, questõezinhas boas. Ele fala assim, ó, a carga comum dos íons mononucleares de elementos representativos é uma propriedade periódica e está relacionada com a distribuição eletrônica de cada elemento. As fórmulas de alguns ânions polinucleares estão representadas aí para você. Ó, ele colocou a fórmula do sulfato, tá vendo aí? SO4 2-, da hidroxila, né, OH-, e do carbonato, CO3 2-. Aí ele fala assim, ó, a partir da classificação periódica e das informações fornecidas, ele quer saber, pessoal, as fórmulas dos compostos iônicos. Sulfato de alumínio. Oh, me ajuda aqui, por favor. Ó, a gente aprendeu que o alumínio, ele sempre tem carga trivalente positiva. O alumínio, ele forma cátion, Al3+. Ele tem 3 elétrons na camada de valência, certo? O cátion dele vai ser L3+. Ele quer o sulfato de alumínio. Queridos, ele disse que o sulfato é o SO4 2-. Você lembra? Quando você vai montar um composto inorgânico, você pega o cátion, coloca à esquerda, o ânion à direita e anula as cargas. Você vai trazer esse 2 para cá, sem o sinal, vai trazer esse 3 para cá, sem o sinal. O 3 vai multiplicar o ânion todo, então você tem que usar um parênteses. Então vai ficar assim, ó, Al2, SO4, 3. Pessoal, já consegui a fórmula do sulfato de alumínio. Vamos lá nas alternativas para ver se já dá para tirar alguma delas. Ó, já dá para tirar a letra A, a letra C, a letra D. Ou é a letra B de bola, ou é a letra E de elefante. Certo? Vamos fazer o próximo. Hidróxido de alumínio. Gente, o alumínio é 3+, sempre 3+. Hidróxido, ele disse que a hidroxila é 1-. Como é que monta o composto? Desce esse 1 sem o sinal, desce esse 3, desce esse 3 sem o sinal. Você vai colocar parênteses,
Então vai ficar AlOH3. Esse daqui é o hidróxido de alumínio. Beleza? O próximo que ele está pedindo, vamos ver lá, carbonato de lítio. Meus queridos, carbonato, ele disse que é o CO3 2-. O lítio, meus queridos, lítio é da família 1A. Lembrando que a FAMERP ele dá a tabela periódica, tá? O lítio, se ele é da família 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Então ele vai formar cátion monovalente. E aí você já sabe, desce esse 2 sem o sinal, desce esse 1 sem o sinal. Então a formulinha vai ficar Li2CO3, carbonato de lítio. E o último que ele está pedindo é o fluoreto de cálcio. Gente, só que aí ele não deu quem é o fluoreto. Só que a gente sabe. O cálcio é da família 2A. Fluoreto, eto, significa que não tem oxigênio. O flúor, ele está sozinho. Beleza? Agora eu preciso saber qual que é a família do flúor. Tem lá na tabela, mas você já decorou. O flúor é da família 7A. Por que ele é da família 7A? Porque tem 7 elétrons na camada de valência. Precisa de mais um para estabilizar. Então ele vai ganhar 1. Se ele vai ganhar 1, ele vai formar ânion monovalente. Certo? Então o fluoreto é o F-. O que eu faço? Trago esse 1 para cá, trago esse 2 para cá. Nesse caso não precisa colocar parênteses, vai ficar CaF2. Vamos dar uma olhada onde tem essas respostas aí. Letra B. Olha lá, ó. Sulfato de alumínio, hidróxido de alumínio, carbonato de lítio e o fluoreto de cálcio. Alternativa correta para o exercício de número 57, certo? 57. Alternativa correta, letra B, de bola. Agora a gente vai fazer o exercício de número 58. Eu acho que esse daí talvez seja o mais difícil da prova, viu? Mas você com certeza vai entender direitinho a resolução. Ele fala assim, ó. Para determinar a fórmula de um hidrocarboneto gasoso, uma amostra de 0,6 litro dessa substância foi completamente queimada na presença de excesso de gás oxigênio. Quando ele diz excesso de gás oxigênio, ele quer garantir que todo hidrocarboneto foi queimado, viu? Esse excesso aí não vai interferir em nada, não. Gerando exclusivamente 4,4 gramas de gás carbônico, CO2, e 1,8 grama de água, H2O. Aí ele fala assim, ó, considere que nas condições em que esse determinado, essa determinação foi realizada, o volume molar dos gases é igual a 24 litros por mol. Ele quer saber a fórmula molecular do hidrocarboneto em questão. Que exercício legal. Gostei bastante desse exercício. Então vamos lá, ó. É um hidrocarboneto genérico, gasoso, eu não sei qual é. Gente, hidrocarboneto é quando só tem carbono e hidrogênio. Então, lousa aqui comigo. Ó, esse é o exercício de número 58. Seguinte, ele falou que é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são compostos que têm apenas carbono e hidrogênio. Então eu vou supor, genericamente, esse hidrocarboneto aqui, ó, CXHY. De boa? Gente, eu vou fazer a combustão de 1 mol desse hidrocarboneto genérico. Combustão é reação com oxigênio. E se ela for completa, e ela é completa, porque o oxigênio está em excesso, tá? Você vai produzir CO2 mais H mais H2O. De boa? Agora é o seguinte, ó. Se eu fizer a combustão de 1 mol, olha para mim, eu vou fazer a combustão de 1 mol. Gente, se eu tenho um aqui, são X carbonos, ó, não é? Então eu vou produzir X CO2.
Eu tenho X carbonos lá, tem que ter X carbonos do lado de cá. Quantos hidrogênios tem ali se eu considerar um mol do composto? Quantos hidrogênios? Y. Aqui na água, eu já tenho esse índice 2 no hidrogênio. Então aqui eu vou ter que colocar Y sobre 2. Certo? Ó, lá tem Y hidrogênio. Aqui eu vou ter Y sobre 2, porque quando eu multiplicar 2 corta com 2, vai sobrar Y. Certinho? Aqui, moçada, não interessa, porque não vai ser envolvido no exercício. Joia? Agora, olha, eu lembro de cabeça. Ele disse que usou 0,6. Gente, na verdade, eu não lembro de cabeça, eu vou ter que voltar lá no texto. 0,6 litro do hidrocarboneto foi queimado. Ele disse que produziu 4,4 gramas de CO2 e 1,8 grama de água. 1,8 grama de água. Certinho? E ele está falando que nas condições em que realizou a reação química, o volume molar dos gases é igual a 24 litros por mol. Gente, volume molar é o volume ocupado por um mol. Então, comigo aqui, ó. Se você tem 1 mol de gás nessas condições aí, você vai ter 24 litros. Certo? 24 litros por mol. É o volume molar. Só que o cara disse que fez a combustão de 0,6 litro. Joia? Então dá para calcular o número de mols de hidrocarboneto que ele queimou. Tá? Só fazer essa regrinha de 3. Então o número de mols de hidrocarboneto, pessoal, vai ser 1 vezes 0,6 dividido por 24. Essa continha e eu já fiz para você, para ir mais rápido. Deu 0,025 mol. Certinho? Então, ó, esse 0,6 litro desse hidrocarboneto corresponde a 0,025 mol. Sossegado? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa massa e vou passar para mol também. Me ajuda? Eu vou primeiro trabalhar com o CO2. Gente, qual que é a formulinha? Número de mols é a massa sobre a massa molar. Qual é a massa de CO2? 4,4. Queridos, a massa molar eu vou fazer de cabeça. O carbono tem massa 12, o oxigênio 16 vezes 2, 32, com 12, 44. Então, o número de mols de CO2, 4,4 por 44, pessoal, dá 0,1 mol. Certinho? Agora, eu vou trabalhar com a água. Vou fazer o cálculo do número de mols de água. A formulinha é a mesma. Número de mols, massa sobre massa molar. Água. A massa de água, 1,8. Pessoal, massa molar da água, todo mundo sabe, 18, né? O hidrogênio é 1 vezes 2, 2 com 16, 18. Então, o número de mols de água também 0,1 mol. Sussa? Então, ó, esse 0,6 litro corresponde a 0,025 mol. Esse 4,4 gramas de CO2 corresponde a 0,1 mol. E esse 1,8 de água corresponde a 0,1 mol. Acho que até agora, sem problemas, você entendeu. Ok? Bom, agora eu preciso de você. Agora começa a resolução do exercício. É o seguinte, ó. Se eu usar 1 mol do hidrocarboneto, vou escrever aqui, ó. 1 mol
do hidrocarboneto, do CXHY, quantos mols de gás carbônico eu produzo? X. Aqui, ó. Um mol, não é? Produz X mols de CO2. Gente, de boa? Só que a gente sabe que 0,025 mol produziu 0,1 mol de CO2. Aqui, ó. Beleza ou não? Aí, você vai ter que fazer essa continha aqui, ó, multiplicar cruzado. Esse X aqui, ele vai ser 1 vezes 0,1 dividido por 0,025. Só que eu já fiz essa conta para você. Esse X aqui, ele vai ser igual a 4. X é igual a 4. Ó, já estou quase terminando, já estou na metade da fórmula do composto. Agora, pessoal, se você não entendeu o que eu fiz ali, presta atenção que eu acho que agora vai ficar claro para você. Ó, se eu pegar um mol, de novo, ó, se eu pegar um mol do hidrocarboneto, dá uma olhadinha, ó, peguei um mol. Quantos mols eu vou produzir de água? Y sobre 2 mol de água. Aqui, ó, aqui é 1, aqui é X, aqui é Y sobre 2. Só que a gente sabe que 0,025 mol, pessoal, produziu 0,1 mol de água. Tá? Isso é dado do exercício. Aí, de novo, ó, você vai fazer a multiplicação cruzado. Y sobre 2 vezes 0,025 é igual a 1 vezes 0,1. Aí você vai passar isso dividindo. Essa continha eu já fiz para você. Y vai ser igual a 8. Tá? Então, ó, o X ele dá 4. Se você fizer a continha direita, o Y vai dar 8. Então, pessoal, onde eu vou pôr a resposta? Aqui no cantinho. A fórmula molecular do composto, olha lá, ó, CXHY vai ser C4H8. Essa é a resposta do exercício. Gente, esse exercício é muito legal. Esse eu faço questão que você até tire um print da tela aí, por favor. Vou dar uma saidinha, tá? Para você tirar um print da tela. Vamos dar uma olhadinha na resposta, onde está isso? C4H8, alternativa letra D de dado. Na sequência, nós já vamos para o exercício de número 59. Esse daí também é legal. Gente, é o seguinte, ó. Lá na FAMERP, eles dão uma tabela periódica, tá? Eu pus uma tabela periódica aí para te explicar como resolve, mas não é essa daí que a FAMERP dá, não, viu? Essa daí foi eu que acrescentei, porque para te explicar vai ser mais fácil se a gente olhar uma tabela. E lá tinha a tabela para você olhar. Ele fala assim, ó. O comprimento de ligação é a distância entre os núcleos de dois átomos ligados e está relacionado ao tamanho dos átomos, né, o raio dele, e a quantidade de pares de elétrons envolvidos na ligação. Aí considere a molécula do etanoato de metila, né, um éster está aí. Ele quer saber os comprimentos das ligações CH, C, CO e C-O. Que exercício legal esse também. Muito bem embolado. Então vamos à resolução desse exercício 59. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Ele quer os comprimentos de ligações carbono-hidrogênio, carbono-carbono, carbono-oxigênio simples e carbono-oxigênio dupla. Ok? Só olha um pouquinho aqui comigo, por favor, na lousa. Ó, vamos supor que eu tenha um átomo ligado no outro átomo. Pessoal, ele fala no texto que o comprimento da ligação é a distância entre os núcleos dos átomos. Beleza? Então, olha só, para você entender. Se o átomo é pequenininho, a distância entre os núcleos vai ser pequena. Então, o comprimento da ligação vai ser pequeno. Agora, se você pegar dois átomos grandes, pessoal, a distância entre os núcleos vai ser maior. Então, o comprimento de ligação
vai ser maior. Tá certo? Quais são os elementos, quais são os átomos envolvidos aí no exercício? Olha lá. Ó, a gente tem CH, essa ligação aqui. Depois a gente tem CC. Depois a gente tem C simples O. Depois a gente tem C dupla O. Eu preciso te dar uma informação. Eu queria que você viesse aqui na lousa de novo comigo. Ó, eu vou pegar carbono simples carbono. Eu vou pegar carbono dupla carbono. Depois eu vou pegar carbono tripla carbono. Gente, isso é legal saber, já caiu até na FUVEST, viu? E quando cai, cai muito com o carbono. Então eu vou te explicar usando o carbono. Me ajuda aqui. Ó, quando eu tenho uma ligação só, uma ligação simples, os átomos estão numa certa distância. Você vai ter um comprimento de ligação X. Quando a gente faz uma dupla, pessoal, os núcleos, eles se aproximam mais. Então, quando tem uma ligação dupla, você vai ter um comprimento de ligação menor. Os átomos se aproximam mais uns dos outros. Joia? E quando você tem uma tripla, fez mais uma ligação, os átomos vão se aproximar ainda mais. Então, aqui, eu tenho uma distância grande, na ligação simples. Aqui eu tenho uma ligação menor um pouquinho, e aqui menor ainda. Tá certo? Então, quanto mais ligações, mais os átomos se aproximam, menor o comprimento de ligação. Então, olha para mim aqui, ó. Aqui eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma ligação dupla. São os mesmos átomos. Gente, então eu já sei que essa daqui é menor que aquela ali. Tá certo? Com certeza, essa última aqui, ela é menor do que a penúltima, porque ela é uma simples, aqui é a dupla. A dupla, os átomos vão se aproximar mais, o comprimento de ligação vai ficar menor. Agora é o seguinte, ó, o hidrogênio está aqui em cima, primeiro período, na família 1A, tá certo? E no segundo período, a gente tem o carbono e o oxigênio, os dois estão no mesmo período. Vamos lá para a tabela periódica. Ó, lá em cima está o hidrogênio e aqui na direita a gente tem o carbono e o oxigênio. Os dois estão no mesmo período. Queridos, o hidrogênio está no primeiro período. Carbono e oxigênio estão no segundo. Então eu já sei que o hidrogênio é o menor de todos. De boa? Então, ó, o hidrogênio é o menor átomo de todos esses três envolvidos. Aí, a gente tem o carbono e o oxigênio no mesmo período. Vamos dar uma lembradinha? Quando você desce numa família, o raio do átomo aumenta. Beleza? Agora, se você está no mesmo período, à medida que você caminha para a direita, aumenta a carga nuclear. Então, a atração sobre a eletrosfera ela aumenta, o raio diminui. Então, no mesmo período, quem está mais à direita é menor. Tá? Então, ó, o hidrogênio ele é pequenininho, o carbono ele vai ser, vou pôr da direita aqui, ó, o carbono vai ser o maior de todos e o oxigênio ele vai ser médio. Tá? Ó, o carbono ele é maior que o oxigênio, porque no período, quanto mais na direita tiver, menor o raio. Tá certo? Gente, todas as ligações têm o carbono, todas. Então, quem vai influenciar no tamanho é o segundo ligante que eu tiver com o carbono. Beleza? Me ajuda. Na ligação CH, o carbono vai estar ligado no menor dos três átomos. O hidrogênio é o menor de todos. Então, essa ligação aqui, CH, é a menor das quatro que ele colocou. A menor. Vamos nas alternativas. Ó, eu já posso tirar a letra B, eu posso tirar a letra D e a letra E. Então, ou é a letra A ou é a letra C. Tá? A ligação CH é a menor de todas. Sussa? Agora é o seguinte, ó. A segunda é carbono com carbono. Gente, dos três átomos do exercício, o carbono é o maior de todos. Então, essa ligação carbono-carbono vai ser a maior de todas.
Então, a primeira é a menor de todas, a segunda é a maior de todas. Vamos voltar lá nas alternativas. Eu falei que podia ser a letra A ou a letra C. Gente, matou já. Olha lá na letra A, o segundo é o maior valor. E tem que ser, porque o segundo carbono-carbono são os dois átomos maiores, a distância vai ser a maior. Só para lembrar, ó, a letra A é a correta, né? Aí, pessoal, a última, 122, ela é menor que a penúltima, 143. E por que que ela tem que ser menor? Porque aqui é uma ligação simples, aqui é uma ligação dupla. Quando faz a dupla, os átomos se aproximam mais, a distância, né, a ligação, ela vai ficar menor. Joia? Então, exercício de número 59, alternativa letra A, exercício muito bacana também. E com isso a gente chegou no último exercício. Exercício de número 60, né? Exercício de número 60. Pessoal, cinética química, um exercício legal também, sem muita dificuldade. Bom, o negócio é o seguinte, ó, antes de começar a resolver o exercício, dá uma olhada, por favor, aí, essas setas que ele colocou. Tem o X, tem Y e tem Z. Tá? Aí, ó, o X está apontando para cima, tá vendo aí? Aí eu tenho o Y, tenho o V e o Z. Gente, me ajuda. Ó, o X, ele sai dos reagentes e vai até o complexo ativado lá em cima. Isso daí, gente, é a energia de ativação. E você lembra, quando a gente coloca um catalisador numa reação, diminui a energia de ativação. Então eu já sei que a reação 1 aí, ela é sem catalisador, essa vermelhinha aí, e a 2, a verdinha, ela tem uma menor energia de ativação, ela é com catalisador. Tá? Então a 1 é sem catalisador e a 2 é com catalisador. O X vai dos reagentes até lá o complexo ativado da reação sem catalisador. Então é a energia de ativação da reação sem catalisador. E o Y, ele vai também dos reagentes, né, ó, A2 mais B2, aí na esquerda. Beleza? Aqui na esquerda lá, ó, A2 mais B2, isso, até o complexo ativado 2. Esse Y aí é a energia de ativação da reação com catalisador. E esse Z, moçada, se você olhar, é a diferença da energia de reagente e produto. Isso aí é o ΔH, tá? O calor da reação, ΔH. E mais uma coisa, a energia dos produtos aí, ela é menor do que a energia dos reagentes. Está saindo energia. Então, nesse caso, nós temos uma reação exotérmica. Detalhe, viu? Quando você usa catalisador numa reação, ele não altera o ΔH. O ΔH é o mesmo com ou sem catalisador. Então, se a reação é exotérmica sem catalisador, se você puser o catalisador, ela continua exotérmica. Boa? Então, vamos ver as alternativas. Ó, letra A. A reação ocorre pelo caminho 2 devido à presença de um catalisador. Gente, isso está correto. O 2 é com catalisador, porque tem menor energia de ativação. Liberando energia. Tá certo, porque os produtos têm menos energia que os reagentes. Diferente do caminho 1, que é endotérmico. Errado. Os dois caminhos são exotérmicos. Tá? Com ou sem catalisador, o ΔH ele não muda. Se é exotérmico com um, vai ser exotérmico com outro. Errado a letra A. B. Quando a reação ocorre pelo caminho 1, o reagente A2 é consumido mais rapidamente. Errado. No 1 é sem catalisador, então ela é mais lenta. Ok? Então vai demorar mais para consumir. Está errado a letra B. Letra C. A reação é endotérmica. Gente, já pode parar. Se você olhar, o produto tem menos energia. Então a reação é exotérmica. Letra C está errada. Letra D. Devido à atuação do catalisador, o caminho 2 apresenta menor energia de ativação. Perfeito. Igual a Y. Perfeito. Do que o caminho 1, cuja energia de ativação é dada por X.
Perfeito. Essa é a resposta correta. Boa. Deixa eu dar uma olhadinha na letra E. A reação é exotérmica e libera energia dada por X mais E. Errado. Ela é exotérmica, tá certo, mas a energia liberada é esse Z aí, tá? Não esse valor que ele disse para você aí, ó, X mais errado. De boa? Então, exercício de número 60, alternativa correta, letra D de dado.